Meu nome é Maria Fonseca, venho falar sobre a iconografia e a arte sacra. Eu trabalho com iconografia e me dedico a ela desde os meus 14 anos de idade, né? Já tem mais ou menos mais de 20 anos de dedicação. Eu venho aqui expressar um pouco qual é essa experiência que eu tive, né, e que todos os outros relatos de outras pessoas tiveram com relação à iconografia e os seus ícones, né? A iconografia, ela é algo muito singular, porque a palavra já fala por si só, né? Ícone significa imagem em grego e grafia escrita. Então podemos dizer que a iconografia é a palavra de Deus em imagem, certo? E sua tradição da igreja. A tradição da igreja expressa, né, por meio dos seus ícones. Então nós fazemos uma leitura, né? Quando nós pintamos os ícones, nós damos o nome de escrita, nós escrevemos os ícones, né? Porque nós estamos fazendo toda uma representação iconográfica, ou seja, uma grafia, né, da tradição da igreja e também da palavra de Deus, né? Então é uma catequese, né, mas ela não se limita a uma pequena catequese, né, mas a uma profundidade na espiritualidade, como assim é a palavra de Deus, né? Então, a partir de que eu admiro, que eu contemplo um ícone, né, uma iconografia, ela me remete àquela palavra, àquela passagem bíblica, ou àquela relação entre eu e o olhar de Deus, né? Podemos assim dizer. E encontramos uma beleza que ela não é estética, é uma beleza que vai além de mim mesmo, além da moda, além do que se fala e do que se propaga, né? Ela me leva a um mergulho, né, dentro daquele mistério ali representado. Então, antes mesmo, né, assim os orientais falam, né, que antes mesmo de nós contemplarmos um ícone, né, ele nos contempla, ele nos olha. Se você prestar atenção nos afrescos, nas iconografias antigas, medievais, né, em épocas de heresias, de guerras dentro da igreja, a gente tem alguns ícones, né, os bárbaros, os hereges, foram destruir os ícones, e por serem muito grandes, né, eles iam passar a lança nos olhos de cada ícone, porque era muito grande e não tinha como destruir aqueles afrescos, né, aqueles painéis grandes dentro das igrejas. E aí, porque até os hereges tinham entendimento, né, nem que superficialmente, de que o olhar era a alma do ícone. Não adianta você encher de gestos, encher uma iconografia com tecidos, roupas lindíssimas, com um dourado maravilhoso e que é rico em simbologia. Não adianta se você não o contempla pelo olhar. Aquele olhar, ele te olha primeiro. E é uma beleza completamente fora da estética, né? Completamente de algo mais superficial, é algo mais profundo. Quando você vai olhando um ícone, você vai tendo primeiro, você vai vendo os detalhes, né, das roupas, as cores, o dourado, né, os gestos, a postura do ícone, né? Mas o que fica depois disso tudo é o olhar. É o olhar que penetra, é o olhar que conversa contigo, né? Assim é a palavra de Deus, porque é aquilo que passa, que vai além, mesmo que eu volte a olhar aquela passagem bíblica por várias vezes, em outros tempos, e eu tenho uma experiência diferente, o meu olhar, ele fita em lugares diferentes, ele percebe detalhes que outrora eu não teria percebido, né? Então é assim no ícone, é da mesma maneira, né? Eu olho para um ícone e eu percebo de uma maneira diferente, porque ele fala comigo de maneira diferente em cada tempo.
essa mística, né? Essa experiência mística de eu perceber que o ícone ele conversa comigo, ele fala comigo, a palavra de Deus, Deus fala comigo, né? Ela vem realmente de uma ação do Espírito Santo. Então, a pessoa que faz os ícones, que pinta, que escrevem os ícones, são pessoas que ali se colocam humildemente para ser instrumentos de Deus, nada mais do que isso. Então, Deus ele faz, Deus ele age em cima de tudo isso, né? Então, é algo que depois que está pronto, ele não pertence mais ao artista, ele pertence à igreja, ele pertence ao povo de Deus, ele pertence à liturgia que vai ser celebrada naquele espaço, naquele ambiente, ele pertence àquele oratório daquela família que vai pertencer àquela oração, né? E assim ser vivenciado por meio de sua celebração e devoção. Ele não para somente em uma devoção, mas ele te leva a uma misticidade, né? Ele te leva a algo que te leva além, transcende, né? Então é muito interessante também falar dessa beleza que ela não é estética, mas é a beleza que salva, né? A partir dessa imagem, onde eu tenho a necessidade de olhar, né? A iconografia, quando a gente fala que é a primeira arte entrada dentro da igreja, porque antes das primeiras comunidades cristãs não podia se representar nada cristão ou nada judaico, né, em imagem, né? Era abominável. E a partir de que os pagãos, né, foram sendo convertidos ao cristianismo, eles sentiam a necessidade de representar a sua fé, né, em meio a tantas perseguições. Então eram-se pintados nas catacumbas, né? Geralmente aqueles nos sarcófagos, né? Era geralmente aquelas pessoas que tinham talento e eles cuidavam nas catacumbas, era a sua profissão. Existia um costume daquela família em cada catacumba pintar a sua crença. Então era pintado deuses egípcios, deuses gregos, enfim, assim vai, né? E assim esses pagãos convertidos foram ter a necessidade de fazer a sua fé cristã. Toda a história do povo de Deus, né, foi representada uma das primeiras imagens de Jesus. Na verdade, eles davam que era Deus, era o bom pastor, né, assim como foi dito nas parábolas e tudo mais, né. Essa é a riqueza e a beleza da iconografia, né. Então, podemos representar aqui uma beleza extrema, né, uma beleza que ela vai além de qualquer estética, né? Muitas vezes a gente pode olhar um ícone muito antigo, né, ou até contemporâneo, que não tem muito a ver com a estética que é propagada pelas artes, né, e pela moda. Ela realmente é uma estética que ela se desprende do momento terreno. Nós representamos algo que ele não parece com o que está no mundo, né? Algo que não é mais humano, mas sim é que ele pertence ao céu, né? É algo que é divino, que já pertence a Jerusalém Celeste. Então, na iconografia existem muitas representações também sobre a amizade, a minha relação com Deus, a minha relação com o outro e a minha relação com Cristo. E muitas vezes podemos ver, tem uma cena muito bonita, que é a cena da Santa Ceia, né, onde o discípulo amado, que é São João, ele encosta a sua cabeça no ombro, e isso está citado na palavra de Deus, no Evangelho. Então, essa relação do se inclinar e muitas vezes colocar um ouvido, né, essa confiança de amizade, de relação, de intimidade com Deus. E ela é brotada a partir da oração, da meditação, da lexio divina, né? Então a minha relação com Deus, com Cristo, ela transborda no outro.
E podemos ver pela história, e isso, a arte sacra, a iconografia, ela conta isso, né? Ela conta em seus afrescos. Então, ela conta que a relação sempre é em comunidade, nunca sozinho. Não é à toa que Cristo escolheu 12 apóstolos, né? Porque ele poderia seguir sozinho junto com a multidão, né? Mas assim ele constitui ali uma pequena comunidade de 12. Né? E é muito bonito isso, que o próprio Deus faz isso, né? E mostra que nós não estamos sós. Essa é a beleza comunitária, né? Então, e Jesus tinha os seus prediletos. Jesus tinha aquele que ele tinha amizade, né? Essa filiação, essa unidade, né? Esse amor ágape, né? Então, podemos ver nessa ótica, e temos muitos ícones também de santos com sua amizade, a sua unidade, né? Então, tem uma arte sacra de Dom Roberval, que é um iconógrafo, ele é monge, por isso que chama ele de Dom, ele é um monge beneditino, que ele fez um ícone, né, de Jesus e João, né, onde o rosto é praticamente um só, se unem e viram um só. E nessa leitura que a gente pode fazer, nessa arte sacra, nesse pequeno ícone contemporâneo, ele reflete essa minha unidade, onde eu me uno com o meu irmão, me torno um com ele. Então eu me uno a Cristo e me torno um com ele. Eu me torno um outro Cristo. E essa relação de amizade, ela transborda no outro, né? Onde nós somos um. Então essa beleza de unidade, ela expressa muito na iconografia. Eu convido todos vocês a pesquisar sobre iconografia, principalmente os ícones antigos, né? Os afrescos. Existem tantas coisas secretas nos afrescos, a sua simbologia, os seus gestos, tudo tem uma riqueza e um significado, né? Então é muito bonito isso, né? Eu espero ter contribuído, né? E estarei à disposição para dúvidas, né? A todos aí, tá bom? Grande abraço e obrigada.